Olá, eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Hoje eu vou conversar com a Lívia Moura, sócia responsável pela área digital da Bain Company. Tudo bem, Lívia? Olá, tudo bem, Renato? Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Lívia, nos últimos meses a gente viu um processo bem rápido de digitalização. Agora a gente está vivendo aí essa etapa de relaxamento do isolamento, as empresas voltando. Como que está hoje essa questão da digitalização aqui nas empresas brasileiras? Bom, Renato, nos últimos, como um dos nossos clientes costuma dizer, nos últimos 3 meses a digitalização evoluiu mais do que eventualmente nos últimos 3 anos. À medida que ali em março as medidas de reclusão ficaram mais fortes, em março e abril as medidas de reclusão ficaram mais fortes, as empresas necessariamente tiveram que repensar os seus processos, repensar as suas estruturas e viabilizar o trabalho remoto. E embora naqueles primeiros 2, 3 meses fosse um período de adaptação, rapidamente, no final de junho e começo de julho, a gente viu um reaquecimento, porque as empresas entenderam que elas não podiam esperar passar a pandemia para começar a fazer as mudanças estruturais que vão levá-las para o próximo nível de crescimento. Então, o que a gente tem visto de julho e principalmente agosto é um reaquecimento muito grande das mudanças estruturais, especialmente porque o comportamento e as mudanças de comportamento dos clientes finais vieram para ficar. Então, as empresas entendendo isso já estão se ajustando e se antecipando a eventuais próximos passos que possam acontecer. Quando a gente tem mais pessoas usando plataformas digitais, a gente tem mais dados sendo gerados, registrados. Como as empresas podem usar essas informações nas operações delas? Absolutamente. E essa é uma das grandes alavancas que a gente entende que as empresas podem usar, porque à medida em que você, no passado, eventualmente, a pessoa ia até a sua loja, comprava com dinheiro e você não sabia nem exatamente quem era esse consumidor. Agora, a pessoa faz buscas pelo Google, pelo Facebook, faz buscas pelas ferramentas que elas têm, então você consegue identificar se ela tem interesse no seu produto ou em algum produto correlato para oferecer alguma coisa. Ela entra no seu site e se você tiver já criado uma ferramenta efetiva de que ela veja vantagem de estar cadastrada e conectada, você sabe quando essa pessoa entrou e em que páginas e que tipos de produtos ela está buscando. Você consegue, ao longo do tempo, reunir informações de quão sensível a preço essa pessoa é, ou quão sensível, ou qual o momento da vida desse indivíduo, o que mais você pode oferecer. Então, se uma pessoa está procurando um tipo de produto, ou se ela está procurando, por exemplo, estou olhando aluguel, quero mudar de apartamento. O que mais você pode oferecer? Você pode oferecer produtos financeiros, você pode oferecer artigos de decoração. Então, você entende, seja com dados externos, o que cada um dos clientes pode estar mais propenso a utilizar, a comprar, o que você pode oferecer. Você entende com dados internos e você começa a ter uma visibilidade da jornada dentro dos seus sites, dentro da sua ferramenta digital, para identificar onde estão os atritos. Então, muitas vezes a gente perde o cliente entre essa etapa e essa etapa, falar, aqui temos um problema, aqui tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. E aí, com análises estatísticas, você consegue priorizar o redesenho das suas jornadas e fazer uma jornada que seja o mais smooth possível, que vai ser mais suave possível para convencer o cliente a levar mais e mais produtos. E não para por aí, porque à medida em que você tem todo esse arcabouço analítico, esses dados, você consegue fazer previsões de volumetria, de demanda mais precisas e com mais antecedência no limite, que aí você fala, não, aqui eu sei que nesse horário eu tenho pouco fluxo. Eu vou fazer então cupons que o meu custo marginal vai ser mais baixo, então eu vou fazer cupons que vão otimizar a minha utilização do meu ativo, e aí se você tem um restaurante, se você tem um delivery, vou otimizar a utilização do meu ativo durante esse período específico. Então, você não apenas vê a demanda, como você pode fazer decisões de preço e de incentivo para trazer demanda para períodos que eventualmente você não teria de outra forma. E aí isso continua para todo o resto da cadeia. À medida em que você entende a demanda, você consegue prever
quantos funcionários você tem que ter em cada momento do tempo, quais outras atividades esse funcionário pode fazer, uma vez que você vai ter menos gente dentro da sua loja ou dentro do seu estabelecimento. E isso vai até o pilar de automação, que é muito dependente dos dados, entender? A melhor tomada de decisão, por exemplo, para crédito. Você tem tantas informações disponíveis que você faz uma automatização do processo, traz todas as variáveis para tomar uma melhor decisão dentro de casa. Então, a gente pode passar por todas as etapas da cadeia de valor e vai encontrar alguma oportunidade de trabalho, de otimização. Vocês chamaram a área de digital aí de Vector e juntaram várias capacidades, habilidades. Me conta um pouco o que vocês reuniram sob esse guarda-chuva, como esses blocos funcionam em conjunto. Muito bem, então, o Vector esse nosso guarda-chuva, ele tem uma grande premissa de as soluções têm que ser integradas. Mais do que oferecer simplesmente analíticos avançados, a gente quer oferecer soluções integradas que ajudem os nossos clientes a ter crescimento sustentável e fidelizar os clientes deles. E o Vector tem 7 principais capabilities dentro desse guarda-chuva. A primeira é o que a gente chama de CX, que é fazer designs e soluções centradas na necessidade do cliente final. E passa desde entender bem a etnografia, quem são os tipos de clientes, qual o processo decisório, até construir soluções que, de fato, integram e são aderentes a essas necessidades. E aí vai entrar toda a parte criativa, mas uma parte analítica bastante pesada de onde estão os atritos e como que você, de fato, otimiza essa jornada. Depois, a gente tem um bloco que une a parte de design com o Advanced Analytics, que é o marketing digital. E o marketing digital também, ele é tanto criativo quanto ele é analítico, porque cada vez mais você tem uma quantidade de informação que viabiliza que você tome decisões mais bem informadas. Então, por exemplo, numa campanha de filmes, o Netflix fez um teste em que colocava uma foto com uma pessoa bem do rosto da pessoa, com uma cara bem agressiva, versus quando tinha um conjunto de pessoas mais à distância. O número de cliques para o mesmo filme, para o mesmo conteúdo, numa pessoa olhando com uma cara super agressiva, foi de 3 vezes mais do que do outro grupo. Então, aqui é entender quais são as alavancas que você pode mexer e testar. Grupos diferentes vão reagir a coisas diferentes. Então, esse bloco do digital marketing. E aqui o nosso foco é garantir retorno sobre o investimento. Não é só aparecer nas chamadas, mas como que a gente traz mais retorno? Para quem vale a pena cada tipo de investimento para trazer o cliente para dentro de casa. E aí, o terceiro bloco, que é super amplo, é o bloco, de fato, de dados e analíticos avançados. Então, tem toda a parte de machine learning, de inteligência artificial, que é entender para toda a cadeia de valor o que a gente pode fazer de forma melhor. E não é só melhor do ponto de vista de custos, porque aqui tem muito valor em tomar decisões inteligentes que vão controlar a previsão de demanda, que vai tomar uma melhor decisão de estoque, que vai ter maior disponibilidade de produto e vai garantir que mais clientes comprem. Pode ser qual é o próximo produto que você oferece. Pode ser para dentro de casa, como que você traduz a manutenção, como você planeja a manutenção dos seus ativos. Então, para toda a cadeia de valor, a linha Advanced Analytics, e tem um perfil super particular de pessoas especialistas, porque é uma tecnologia que avança muito rápido, então a gente tem que ter gente sempre estudando esse tema. Depois, automação. Temos um pilar inteiro, e essa é uma área que acelerou muito com a pandemia, porque à medida em que os processos ficaram remotos, ficou talvez mais claro para os nossos clientes como que esses processos estavam acontecendo e quais eram os gargalos. E aí a gente faz exercícios de priorização de onde a gente vai tirar mais valor com automação. E isso aqui é uma coisa que está crescendo bastante no Brasil, com cada vez mais esse produto sendo viabilizado pelas tecnologias atuais. Depois, a gente tem um bloco que é cada vez mais o coração das discussões, que é tecnologia. Porque todas essas coisas que eu falei até agora são
absolutamente dependentes de trazer a tecnologia correta e conseguir adaptar, muitas vezes, aos sistemas atuais das companhias, que não foram necessariamente pensados para todas essas aplicações que a gente está discutindo. Então, como que a gente repensa a arquitetura e viabiliza o desenvolvimento rápido de soluções. E depois que vem junto com os dois últimos blocos. O sexto bloco é o bloco de ecossistemas. Então, cada vez mais a gente tem visto, não só no Brasil, mas em outros mercados, que ser o centro da relação com o cliente, oferecer soluções cada vez mais completas, vai ser chave para vencer nesses novos ciclos que a gente vai ter de mercado. E criar não é que você precisa oferecer tudo para esse cliente. Muitas vezes o valor está em criar um ecossistema sinérgico, onde você traz parceiros para oferecer outros serviços ou outros produtos que fazem sentido para esse cliente final, ainda que não seja você a oferecer. E, por último, outro grande aprendizado que a gente traz para dentro do Vector é que não adianta a gente tentar reinventar a roda sempre. Tem muita coisa acontecendo, a inovação está acontecendo de forma muito rápida e tem uma série de startups que poderiam viabilizar e ter uma relação positiva e produtiva com as próprias companhias, sendo provedoras de serviço, tendo JVs para alcançar mais clientes. Então, fazer esse ecossistema de inovação se integrar e muitas vezes ajudar os clientes a lançar venture capitals para viabilizar startups nos segmentos em que eles estão e que eles atendem. Então, essas são as 7 principais capabilities que a gente tem dentro do Vector e que a gente oferece de forma sempre muito integrada, entendendo a necessidade de cada um dos clientes. Lívia, para uma empresa que resolveu as questões mais urgentes de teletrabalho e reforço dos canais digitais, quais são os próximos passos para tirar vantagem desse investimento que foi feito em tecnologia, né, para nos próximos meses as empresas terem um bom resultado, até por questões aí de economia está apresentando alguma recuperação, mas não está muito boa. O que você vê assim como as próximas medidas a serem tomadas? Entendo que as próximas medidas a serem tomadas pelas companhias é não perder o momentum que foi criado com essas novas formas de trabalho. Então, as pessoas experimentaram a inovação, experimentaram fazer aquilo que elas fizeram por anos de uma determinada forma, de uma forma diferente. Então, acendeu em muitas das equipes essa chama da inovação. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo é garantir que a gente olha para fora mais do que só para dentro. A gente já resolveu o que tinha para resolver dentro de casa com o trabalho remoto. Agora, entender e garantir que a gente foca todos os esforços em entender qual é a necessidade desse cliente final e pelo que ele está passando. Como que você pode ajustar a sua solução, ajustar a sua oferta para, de fato, endereçar a necessidade que evolui desse cliente. Então, é investir o tempo para conversar, ouvir. Desde quando a gente criou o NPS lá atrás, que é o Net Promoter Score, isso aqui continua sendo para nós também onde a gente deveria focar. As organizações mais bem-sucedidas são aquelas que melhor entendem o seu cliente final. E toda essa transformação digital, o que ela traz é a viabilização de uma maior conexão e um maior entendimento desse cliente final. Então, garantir inovação, conectar com o cliente final e traduzir para dentro de casa a necessidade de fato, tornar mais efetivas e eficazes as formas de trabalho. Todo esse tema de analytics, você não precisa construir um super data lake, jogar todos os dados lá para começar a tirar valor. Você pode entender qual é o seu use case que tem mais, o seu caso de uso que tem mais ganho e implementar e começar pequeno, fazer MVPs, testa com o cliente, entende se está indo na direção correta e vai incrementalmente melhorando. Porque, como você disse, os volumes não vão voltar para todas as indústrias, pelo menos, assim, num estalar de dedos. Vai ser uma construção que, pelo que a gente tem visto nos últimos números, ainda vai demorar um pouco a atingir ou a superar a demanda do passado. Então, ter inovação focada no cliente final e de forma incremental
vai ser super crítico para continuar a jornada de crescimento. A gente ouviu muitas histórias de empresas de varejo, de serviços financeiros, e até também de educação e de saúde, né, que tiveram de se digitalizar muito rapidamente desde a pandemia. Como você vê outros setores? Tem algum caso interessante, de repente, de indústria ou de uma empresa de área de serviços que não esteja tanto em evidência que você ache interessante a gente saber mais a respeito? Você tocou num ponto interessante, porque nesses últimos meses a gente viu um aquecimento muito grande da demanda industrial. Porque esses times, as indústrias tipicamente têm times grandes que tem que estar na planta, que tem que estar no dia a dia da fábrica. Então, dar um passo para trás, entender qual é a necessidade e ajustar os processos. Como que você vai fazer? Vai fazer um time A, time B, times que não se encontram? Então, a indústria tem necessidades diferentes e tem sido uma grande demanda. Então, a gente tem visto, e aí eu vou dividir em duas partes. Tem uma parte que são fusões e aquisições. Tá? À medida em que a crise bateu, quem não estava preparado do ponto de vista de caixa, eventualmente está buscando a alternativa de se associar a alguma outra companhia para manter os negócios vivos e crescendo. Então, no mundo industrial, isso aqui tem uma grande vertente. Também tem e aí eu destacaria 3 principais verticais. Tem automação. Então, o que a gente puder fazer sem necessariamente ter os indivíduos na ponta, mais saudável vai ser, mais a gente vai conseguir efetivamente entregar resultado. Então, em automação tem bastante demanda do mundo industrial. Em Advanced Analytics, então, cada vez mais, e aqui nas indústrias típicas isso é bastante complexo, porque não necessariamente os ativos foram construídos com todos os sensores ideais, e mesmo esses sensores, quando existem para indicar, para dar sinais, seja de manutenção ou de utilização, eles não necessariamente estão conectados. Então, a gente tem feito vários trabalhos de entender quais são os sensores críticos e o data lake que a gente tem que construir para tomar melhores decisões de utilização desse ativo. E depois, quando a gente anda um passo na cadeia, tem várias indústrias se perguntando se elas deveriam parar no processo industrial ou se deveriam dar um passo a mais na cadeia de valor. Será que faz sentido ter soluções para os clientes finais? Como modelo de negócio, com quem eles deveriam se associar, eventualmente, para fazer essa última ponta? Ou, eventualmente, se eles não deveriam também discutir de forma mais aprofundada o que muitos chamam de D2C, né? Direct to Consumer. Então, acho que essas 3 verticais têm sido bastante discutidas. Mas eu definitivamente ressaltaria toda a parte de automação e uso de dados para otimizar a operação e garantir a proteção dos funcionários e dos times. A gente tem visto várias indústrias que produzem produtos de consumo criando canais diretos, né? Até participando de marketplaces com a própria marca. Isso é uma tendência que já vinha antes da pandemia, mas se acelerou, né? É uma tendência que sim se acelerou e vai continuar se acelerando pelo que a gente tem visto fora do Brasil. Porque uma vez que você está comprando online, e se você tem uma marca, e isso aqui é especialmente válido para quem tem marcas fortes. Então, se você é e aqui não quero citar nomes para não abrir, mas se você é uma indústria que tem uma marca tão forte que no passado levava o cliente final até uma loja de um varejista, tem bastante chance de quando o indivíduo que vai buscar um produto entra no Google e pede aquela geladeira, ao invés de ir no varejista, ele já pede a geladeira da marca. E aí, se você tem a chance de vender, de se conectar com esse cliente final, muitos players estão aproveitando isso. Ainda existem equações, e existem etapas dessa equação que precisa ser discutida ainda, que é como
garantir que o cliente, que você mantém o canal de vendas continua sendo importante, porque uma parcela não banal da população vai entrar no varejista para comparar os preços e tomar a decisão dele. Então, aqui tem uma equação complexa, mas especialmente para marcas fortes, o direct to consumer, né, a venda direta para o consumidor final, tem sido uma tendência dentro e fora do Brasil. Lívia, e tecnologias como Analytics, inteligência artificial, elas estão disponíveis só para grandes empresas ou a pequena e média consegue trabalhar também com esse tipo de tecnologia? Definitivamente não é só para grandes empresas. Em grandes empresas é mais fácil você criar uma tribo de cientistas de dados, engenheiros de dados que vão desenvolver essas soluções e vão em conjunto discutir e melhorar. Mas a verdade é que nem tudo precisa ser inteligência artificial. Se você tem uma disciplina de consolidação de dados, tem muitas análises que você pode fazer com técnicas um pouco menos avançados, mas que já vão te dar um crescimento e um ganho de eficiência significativo. Então, eu não tentaria aí pular a regressão e ir direto para Python, porque tem muito valor em ter os dados corretos, fazer uma análise diligente e tanto quanto vai ter, e são saltos. Então, você vai ganhar 20% de valor em ter os dados e fazer uma análise super simples. Depois, quando você traz uma análise mediana, e não precisa ser inteligência artificial de fato, você pode fazer com técnicas mais simples, onde você vai ter mão de obra, né, pessoas especialistas disponíveis. Até o nível mais avançado são degraus, mas isso aqui a gente pode garantir que, no final das contas, se você tem a informação correta, limpa e bem entendida, você consegue fazer análises simples que já vão te trazer uma parte significativa do ganho. Com automação, aqui tem que fazer um pouco mais de conta, porque muitas vezes trazer se você tem, por exemplo, um time de 3 pessoas que fazem 8 processos diferentes, e cada um desses robôs que você vai trazer, ele custa o equivalente a um investimento que é 1 ano e meio de um indivíduo. A verdade é que essa conta pode não fechar. Então, para a automação, é muito importante fazer o balanço de quanto vai custar a implementação versus quanto você vai trazer de eficiência e eficácia no seu processo. Em dados e analytics, tem muita coisa para fazer antes do rocket science. Tem bastante coisa palpável que pode trazer valor para o seu negócio. Essa questão de colocar os dados em ordem é muito importante, até por questões de lei geral de proteção de dados também, né? E é o primeiro passo que, se a empresa não tiver dados com qualidade, ela não consegue fazer análise, né? E muitas vezes, quando a gente ajuda os nossos clientes, o que a gente identifica é exatamente isso que você falou, Renato, que os dados estão lá, só que a pessoa que colocou os dados dentro do sistema, ela entende o dado. Só que depois, quem está trabalhando esse dado não necessariamente fez a ponte com as áreas para entender exatamente o que está por trás, porque muitas vezes, se você olha de longe, você pode tirar uma conclusão, mas quando você mergulha, e pode ser sujeiras ou pode ser simplesmente a forma com que a base foi construída. O que ela considera o momento da venda, o que não. Enfim, tem vários detalhes que é ter a base ordenada dentro das especificações da regulação, mas entender mesmo o que significa cada uma das informações e como você pode cruzar e trazer valor desse cruzamento. Às vezes existem inconsistências também em bases de sistemas diferentes dentro da empresa, né? E aí, como tem? Porque a maioria das empresas foi crescendo. E à medida que você vai crescendo, você pega um sistema para fazer essa etapa. Tem um sistema que é melhor do que o seu para fazer essa outra etapa. E a hora de juntar exige bastante estudo e dedicação. Mas, de novo, aqui não estamos falando de técnicas de que você vai criar dados. É de fato ter um time dedicado e capaz que vai investir o tempo 100% dedicado a tirar as conclusões e entender o que tem ali. Lívia, a BEM tem trabalhado muito o tema de metodologias ágeis. Qual a importância de se mudar processos
em projetos de digitalização e de trabalhar com dados, esse tipo de coisa? A gente até teve um cliente que a gente estava em reunião essa semana, ele falou, não, mas você está falando aí de dados, mas tem que ser em ágil? A gente falou, olha, a gente recomenda fortemente que seja feito com metodologias ágeis, porque e aí tem sempre a dicotomia de que as empresas cresceram de forma estruturada, matricial, com os processos, com o que um dos nossos sócios chama de burocracia, mas não é uma burocracia negativa, porque processos repetitivos e que tem que acontecer, que você não quer, você quer minimizar o erro a qualquer custo, eles têm que acontecer de forma, entre aspas, burocrática ou padrão. Porém, o que a gente viu é que as empresas começaram a fazer inovação com esses tipos de processos. E aí, para a inovação não funciona, porque na inovação, o que você quer é experimentação. O que você quer é chegar no cliente final rápido e testar se aquilo está funcionando ou não. Enquanto no outro caso, você não quer que o cliente se decepcione com o erro. Aqui é uma outra mentalidade. A gente desenvolve uma primeira coisa que é o embrião da ideia e fala, cliente, isso aqui te ajudaria? Como que você mudaria? Como que isso aqui pode ser mais útil para você? E mais do que a gente tentar adivinhar o que o cliente quer, que muitas vezes era o que acontecia, então você fazia lá projetos imensos e fala, o cliente não sabe o que ele quer, mas ele precisa disso. E mais do que tentar adivinhar, é interagir. E muitas vezes você vai ter uma ideia que ele não pensou ainda, mas à medida em que você interage com o cliente, melhor essa solução fica. Em dados, né, em soluções de dados, isso definitivamente não é diferente. E tem duas etapas. Muitas vezes você está fazendo, por exemplo, um algoritmo de otimização de oferta para um cliente. E aí você tem uma etapa que é interagir com a sua força de vendas e com o seu cliente final. Então você vai lá no cliente final, entende os arquétipos, faz uma série de entrevistas e fala, cliente final, dado que você vai comprar X, eu acho que você também deveria levar Y. E aí você fomenta a experimentação. E aí você tem um outro trabalho tão importante quanto o de testar com o cliente final, com os seus, alguns clientes falam clientes internos, né? Mas com o time da ponta. Porque se o seu representante de vendas não confia na recomendação do algoritmo, de nada vale. Ele vai olhar, vai falar, tira isso daqui. Eu conheço meu cliente, eu sei o que ele quer. À medida em que ele entende que aquilo pode acelerar a conversa dele com o cliente final e fazer com que ele faça mais visitas. Ou pode fazer com que ele ofereça uma coisa que o cliente final de fato vai comprar e, portanto, ele vai vender mais. Ou ele ofereça alguma coisa que tem mais margem e isso vai aumentar o resultado. Então, você tem que interagir com o cliente final, isso de forma ágil, e também com esse time da ponta, porque, você vai aprender com a ponta, que a ponta entende o processo decisório, eles conhecem os clientes finais, mas eles também precisam comprar essa solução. Então, o ágil que implica no final em ter times multidisciplinares, ou seja, você não tenta, eu faço essa etapa, você faz essa, e no final você tem um telefone sem fio, você tem vai passando de um para um, distorceu tudo no final, né? Quem nunca brincou disso quando era criança? E mais, então você tem o time inteiro, multidisciplinar, na sala, pensando no mesmo problema. E aí, diversidade agrega valor. Pessoas com experiências diferentes vão ver sobre ângulos diferentes. Focadas, que é outro tema essencial. Muitas vezes o que a gente vê é, faz também isso, faz também aquilo. E a gente pega aquela pessoa que é o gênio da organização e joga várias demandas para esse indivíduo. E esse indivíduo não consegue fazer isso acontecer. Então, são pessoas dedicadas, porque aí você acorda e dorme pensando naquele problema. Fala, o que mais o meu cliente de canos vai querer comprar na próxima compra? Então, é um time multidisciplinar, interage, fala, não, mas eu não estou entendendo, cadê o não sei o quê? E aí fala, então, no CX, né? Como que tem que ser a ferramenta, não só a solução, mas a ferramenta. E assim por diante. Então, os ciclos rápidos, multidisciplinar, 100% dedicado, onde você percebe o que você acertou e o que você errou rapidamente para fazer o ajuste. Então, a gente definitivamente recomenda, empresa grande ou empresa pequena, a inovação, ela tem que ser feita de forma diferente do que a operação.
e identificar os indivíduos que vão fazer melhor uma coisa do que a outra, vai fazer você trazer mais eficiência para o seu time, para o seu processo e para o seu crescimento, de fato. E o time multidisciplinar cria comprometimento também, né? Não é um projeto que vem da outra área e está sendo imposta para o que você está fazendo. E você sabe que esse é um dos, talvez, principais ganhos de engajamento das pessoas, e é engajamento com a própria resposta, porque no mundo burocrático, um chefe manda, eu executo. Então a responsabilidade não é exatamente minha, é ele que mandou, se deu errado, é ele que quis. Eu avisei, ou nem avisei, porque eu avisei no passado e ele não quis ouvir, agora também não vou avisar. À medida que você traz para esse mundo de pessoas diversas, dedicadas, a solução é delas, e é muito impressionante a diferença do sentimento de dono de uma solução, de um mundo versus outro mundo. E só em ser dono, e só em se importar, você já traz um ganho significativo. Então, qualquer que seja a inovação, a gente absolutamente recomenda que seja feito com essas metodologias que alguns vão dizer que não são novas, mas que estão retomando os holofotes há algum tempo. Também evita aquele problema que acontecia antigamente, grandes projetos, que quando chegam no final, alguém fala lá na ponta, fala, então, era quase isso, mas não era exatamente isso, né? Ou, não era, isso era lá atrás, mas agora já não é mais. Absolutamente, assim, absolutamente. E uma das coisas, só um ponto nisso, né, desse nosso último livro, do Darryl, de Fazendo Ágil do Jeito Certo, é impressionante como os líderes cresceram com a metodologia não ágil, de comando e controle, etc. E como e no final nós líderes, e me coloco aqui, porque também faço vários desses erros, mas nós líderes queremos colocar as métricas e a forma de pensar do mundo não ágil dentro do ágil. E aí, de repente, você tem organizações que têm meta de times ágeis. Falando, mas calma, mas quantos problemas ou quantos desafios você tem? Não, mas a gente quer transformar a nossa organização ágil. Mas é isso que você precisa? Então, a lógica muitas vezes está absolutamente invertida. Então é importante isso também, não ficar só na superfície e entender assim, que existe uma forma certa e uma forma errada de se fazer isso. Né? E começar pequeno. Se você tenta transformar tudo de uma vez, tem um grande risco de essas coisas não funcionarem. A própria metodologia ágil começa com MVP. Começa, aprende, vai errar. Vai errar. O time ainda não vai estar acostumado, os líderes também não, mas começar pequeno é importante nessa transformação. Mas com vontade. Não só pequeno se for fingir que vai fazer, não funciona. Essa é uma coisa que você tem que realmente querer enfrentar os desafios da mudança. É que pode acontecer isso também, né? De alguém fazer só para colocar lá no relatório, falar assim, fizemos, né? Ticamos esse assunto e tá tudo bem, né? Absolutamente. Já vimos nas melhores famílias. Eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Conversei com Lívia Moura, sócia responsável pela área digital da Bain Company. Muito obrigado, Lívia. Obrigada a você, Renato. Precisando, conta com a gente. Obrigado também a você que acompanhou este vídeo e até a próxima.